Aberto hoje está de volta analisando a possibilidade de vida extraterrestre. Para isso recebo o presidente do Centro de Ufologia Brasileiro, Milton Dino, e o diretor de astronomia da Fundação Planetário do Rio de Janeiro, Ormond Rossi. Bem, Milton, voltando a falar do caso Varginha, o que aconteceu de fato para as pessoas se dividirem nesses relatos, que umas acreditam, outras falam que não aconteceram? Bom, algo aconteceu em Varginha, isso é fato. Mas, veja bem, a pessoa que mais estudou o caso chama-se Ubirajara Rodrigues, é um amigo meu, mora em Varginha, nós sempre estamos juntos. E é uma pessoa que escreveu um livro sobre o caso e é a pessoa que eu respeito a opinião sobre o caso Varginha. O Bira diz o seguinte: o caso Varginha ele começou com duas meninas dizendo que avistaram uma criatura agachada no muro, tá certo? E elas se juntaram com uma terceira, que era a Liliane, a Valquíria e a Tereza, e saíram correndo para casa dizendo que tinham visto o demônio. Em nenhum momento as meninas falaram, eu vi um extraterrestre. Elas falaram que viram uma criatura. Muito bem. Depois que isso aconteceu, um fato isolado, aconteceu uma movimentação na cidade muito, mas muito estranha. Bom, eu moro em Alfenas fica a 60 quilômetros de Varginha, eu trabalhava em Três Corações, que fica a 13 quilômetros de Varginha, cansei de almoçar em Varginha, tenho vários amigos em Varginha, em Três Corações, onde fica a ESA. Conheço várias pessoas que me deram depoimento que realmente houve movimentação de carro do Exército em Varginha. Inclusive, eu tenho um amigo meu chamado Zé Maria que me contou a história de ter visto um carro do Exército parado na porta do Hospital Regional e outro parado na porta do Hospital Humanitas. Muito bem. O que acontece é que há indícios que duas criaturas, ou três criaturas estranhas, foram capturadas em Varginha no dia 20 de janeiro de 1996. O que eram essas criaturas, nós não sabemos. Se elas estiveram no hospital regional, se elas estiveram no hospital Humanitas, existem depoimentos dizendo que sim, e existem depoimentos dizendo que não. Se elas estiveram na Unicamp, ou em Campinas, existem depoimentos dizendo que sim, e existem depoimentos que existem que não. O caso Varginha é um caso que está em aberto. Agora, existe uma informação que o público precisa saber. Existe uma lei no Brasil dizendo que todos os documentos secretos militares têm de ser liberados em 25 anos. Tá certo? Já aconteceu com a Operação Prato. E agora, em Varginha, nós estamos agora com 12 anos do caso, daqui a 13 anos eles vão ter que liberar todos os documentos secretos do caso. Eu levo fé que se esses documentos não estiverem adulterados lá por dentro do Exército, e levo fé que se esses documentos trouxerem a verdade, daqui a 13 anos nós vamos saber da verdade do caso Varginha. Agora, veja bem, o caso Varginha, ele é carente do próprio fenômeno UFO. Porque, veja bem, ninguém viu nenhuma nave espacial naquele dia em Varginha. Existem relatos de visões ou aparições ou avistamentos de OVNIs do prefeito de Monsenhor Paulo, de uma senhora que mora numa estrada que liga Varginha a Três Corações, que viu um charuto, que os animais ficaram tudo, mas isso 1, 2, 3 dias antes. Entendeu? E mesmo assim, são relatos, sem provas, sem fotos. Entendeu? O local aonde disseram que a nave caiu, ele foi revelado para os ufólogos e o caso aconteceu em janeiro. Em outubro, a testemunha procurou o Claudio Couve em São Paulo e contou, disse que viu cair, disse que viu o exército vasculhando. Mas por que ele só falou em outubro? Tá certo? Então existem muitas contradições no caso, mas é um caso que é rico, porque tem mais de 2.000 testemunhas. Agora, o que nós podemos falar com certeza de Varginha? É o que o Bira diz. Há indícios que 2 ou 3 criaturas estranhas foram capturadas em Varginha no dia 20 de janeiro de 1996. Ponto final. Mais nada. É um caso em aberto. Mas em relação às superfícies modificadas, teoricamente falam que quando a nave pousa, ela deixa sua marca, são dimensões perfeitas
Como é que você vê essas aparições? Se alguma civilização vier na Terra nos visitando, qual o objetivo de chegar aqui numa plantação e fazer todas aquelas marcas e ir embora? Qual o objetivo? Se nós fôssemos, com os nossos recursos tecnológicos, visitar um planeta próximo da estrela mais próxima de nós, com a tecnologia que temos hoje, Voyager está viajando a 60 mil quilômetros por hora. Com essa velocidade, ela vai levar 77 mil anos para chegar na estrela mais próxima. Imagina você, alguma civilização vindo aqui, desce num canavial, faz aquelas marcações. Eu digo canavial porque algumas referências se fala canavial, mas isso acontece muito na Inglaterra, que não é canavial. É uma outra vegetação prática, muito fácil de você gerar aqueles amassos. Um caso semelhante se deu aqui, não faz muito tempo, em Niterói, onde o autor da brincadeira, que foi na praia, fez várias marcas, e ele foi e confessou. Mas nós, espécie humana, gostamos do sobrenatural. Fica registrado aquilo que é o sobrenatural. Ele foi entrevistado nas marcas que ele fez nas areias de Icaraí, praia de Icaraí, e a gente acaba esquecendo. O que fica marcado é aquele impacto da informação primeira. Então, para mim, canavial sempre é uma manifestação do ser humano. E para você, Milton, você concorda? Olha, concordo, sim. Os círculos ingleses, inclusive, tem um filme mostrando as pessoas fazerem os círculos manualmente. Tem alguns que são realmente, já foram provados que foi feito pelo homem para chamar atenção. Agora, veja bem, o que aconteceu em Riolândia, aqui agora, onde os canaviais ficaram amassados, é um fenômeno completamente diferente. Primeiro que ele não tem uma forma, nenhum desenho bonitinho como tem os círculos ingleses. Segundo, o que aconteceu em Riolândia são relatos, uma combinação de relatos com avistamento. O que aconteceu em Riolândia foi que Maurício, que tinha uma pousada perto do canavial, disse que viu uma nave e escutou o barulho do plantio de cana se quebrando, que se formou uma marca. Tá certo? Teve um menino que fez um vídeo de alguma coisa voando no céu. Esse vídeo está hoje na mão do ufólogo que se chama Claudeir Covo, que vai analisar esse vídeo, e assim que ele tiver o resultado da análise, nós vamos saber se é um vídeo quente ou não. Agora, Riolândia não tem nada a ver com os círculos ingleses, na minha opinião, porque não foi feito nenhum desenho bonito. Aconteceu que o canavial caiu. Agora, por que o canavial caiu? Nós não sabemos e não vamos saber também nunca. Por quê? Porque para saber a gente teria que fazer um exame ortomolecular naquele canavial. E isso é muito caro. Quem é que vai investir 30, 40, 50 mil para fazer um exame para saber se ali teve alguma coisa de incidência extraterrestre ou não? Esse é o problema da ufologia. Na hora que a gente precisa de verba para estudar, não temos. Se a gente, veja bem, se eu tenho agora à minha disposição verba, o que eu vou fazer? Eu vou naquele canavial, eu vou pegar aquilo, vou botar aquilo para o exame ortomolecular para saber o que está acontecendo ali, para saber se houve alguma radiação, para ver se foi um problema, até mesmo, porque o que acontece é o seguinte, pode ter sido um problema de enraizamento fraco, de adubação, pode ter sido vento, pode ter sido até uma nave espacial, mas nós não sabemos o que aconteceu. Então o problema foi o que aconteceu em Riolândia. Teve avistamento de luzes no céu. O Maurício disse que viu uma nave quebrando o canavial dele. Agora, o que aconteceu para a cana tombar, nós não sabemos porque nós não pesquisamos. Então isso que é frustrante na ufologia, a falta de apoio à pesquisa séria. Para a gente poder chegar e dizer para a população que está lá em casa, em Riolândia o que aconteceu foi isso, nós pesquisamos e nós chegamos a uma conclusão que é esse fenômeno que aconteceu. Foi problema de adubação, ou foi problema de enraizamento, ou foi problema porque a muda era clonal e não enraizou direito, ou foi problema extraterrestre porque a gente achou tais e tais vestígios que não existem aqui na Terra. Era isso que a gente gostaria de dizer, mas isso custa caro. E a ufologia é feita por pessoas privadas que trabalham e são assalariadas. Tá certo? O Milton, eu tenho a minha família. Eu não vou pegar 50, 60 mil para botar em pesquisa ufológica, tendo a minha família tendo uma porção de necessidade antes. Então é o que eu digo, ufologia é uma coisa que precisa ser apoiada pelo governo, sim. Tem que ter um órgão lá dentro
que coloque dinheiro em pesquisa para a gente poder dar resposta. Se é que é também do interesse deles isso. Compreendo. Bem, segundo um cientista britânico, as chances de vida inteligente se desenvolverem em planetas semelhantes à Terra são extremamente baixas. Segundo o professor, seres humanos evoluíram por meio de 4 estágios críticos, com chances de 0,01 de terem ocorrido em outro planeta. Então, mas como conciliar as diferentes informações de diferentes áreas em busca de um resultado comum? No momento em que você começa a se interessar, e nós sempre nos interessamos, eu digo nós, espécie humana, por vida extraterrestre, você tem que tomar como modelo, padrão, vamos dizer, como referência a vida existente num planeta que existe no universo, é o nosso. Você começa, existe uma equação de Frank Drake, né, um astrônomo, que estabeleceu possibilidades dentro de uma matemática, uma probabilidade matemática, de haver vida fora do nosso sistema. Essa equação leva em consideração vários fatores e na galáxia de 200 bilhões de estrelas, que é a nossa, você pode concluir que aproximadamente uns 10 mil planetas semelhantes ao nosso possam abrigar vida, sim. A dificuldade toda está em registrar esse tipo de vida. Então há possibilidades, a ciência vai aplaudir e muito, nós queremos, estamos ansiosos para alguém mostrar um primeiro movimento de que haja vida fora da Terra. Isso é de grande interesse da comunidade científica. Compreendo. E você, Milton, o que você acha desse estudo? Não, eu concordo exatamente com o que ele acabou de dizer. É isso mesmo. Não tem o que acrescentar. Ele colocou muito bem. O que eu falaria exatamente, ele faria falar da equação de Drake. Perfeito. E o Museu de Uberaba, eles fizeram a exposição de um suposto esqueleto de alienígena. Como é que você avalia esse caso? Pede para fazer o exame de DNA desse esqueleto e me diz se ele é humano ou se ele é alienígena. Simples assim. Entendeu? Eu não vou me manifestar nada a respeito desse crânio ou desse esqueleto enquanto não tiver um exame de DNA. Eu quero saber o que tem no DNA desse crânio. E o que falta? O que falta talvez é dinheiro para fazer isso. Mas basta fazer o exame de DNA. Se tiver algum laboratório de patologia clínica aí que queira fazer isso para a gente, é bem-vindo. E você, Ormus, em relação à forma, né? Porque é muito parecido com o que as crenças ditam, né? Como é que você coloca essa exposição? É óbvio que tem que ser. Nós temos estrutura, né, de laboratórios qualificados. Vamos fazer esse tipo de indagação e comprovação se é material genético nosso, né, um DNA que foi desenvolvido aqui na Terra. Se não, temos que descartar essa informação. E Milton, você acha viável expor um esqueleto sem mesmo antes saber a origem, a procedência dele? Olha, existem irresponsáveis para tudo. Se eles acharam o esqueleto tinha alguma anormalidade, eles resolveram dizer que é de extraterrestre, a responsabilidade é de quem informou, tá certo? Agora eu acho que antes de expor o problema, eles deveriam fazer o que eu falei, o exame de DNA. Bem, nós voltamos a falar sobre esse assunto no próximo bloco. Até lá!